Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. Hoje vamos falar sobre o combate à Covid-19. Não podemos ficar muito tempo sem debater esse assunto, que é realmente muito importante. Quem volta a conversar com a gente é a secretária municipal de saúde, Liliane Carvalho, que aceitou o nosso convite para falar sobre o último decreto municipal, vai falar sobre o avanço da vacinação e as flexibilizações, dos serviços em Diamantina. Quero agradecer a você que acompanha pelas redes sociais. Estamos ao vivo no Facebook, também no nosso site tvvalinet.com.br, transmitindo no canal 7 analógico e no canal 34 digital. Liliane, que prazer em revê-la. Seja bem-vinda de volta. Boa noite. Boa noite, o prazer é todo meu. Eu quero agradecer, super importante quando a gente tem a oportunidade de levar informação às pessoas. Eu sempre falo isso, sempre vou dizer, porque as informações, às vezes, quando elas circulam pelo WhatsApp, por exemplo, elas são muito frias, Então é muito importante que a gente possa explicar cada medida tomada pelo governo, explicar cada ação nossa. Então eu sempre vou agradecer pela oportunidade de levar informação como ela deve ser trabalhada para todas as pessoas que estão em casa. Então vamos explicar um pouquinho, Porque o último decreto municipal mais recente flexibilizou bastante as medidas, que antes eram mais duras aqui em Diamantina. O que amparou, por que dessa flexibilização, o que ocasionou essa flexibilização? Então vamos lá, na verdade nós já vínhamos com números mais baixos há algum tempo, A gente acompanhou algumas semanas, de 3 a 4 semanas, e a gente viu que o número de casos novos da Covid-19 diminuiu e que também o número de internações diminuiu. Tanto o número de internações em leitos clínicos, quanto o número de internações em leitos de UTI. E aí a gente pode pensar de duas formas: o número de internações de modo geral, todas as internações que a gente tem aqui em Diamantina, ou o número de internações de pessoas de Diamantina. Porque às vezes quando sai um número de internações, então por exemplo, hoje eu tenho 10 pessoas internadas lá na UPA. Contudo, quando eu analiso, eu vejo que eu só tenho 1 ou 2 pessoas de Diamantina. Isso favorece para que a gente reveja então a abertura ou fechamento dos serviços mediante os números de internações. Nós levamos para o gabinete de crise todas as decisões tomadas aqui em Diamantina. Elas são tomadas de forma coletiva por um gabinete de crise. Nós levamos então esses últimos números, os números de internações e de casos novos, através de gráficos, de números absolutos, números puros, para que os membros do gabinete pudessem então avaliar se era possível flexibilizar ou não. Mediante a apresentação feita pelo Dr. Frederico, médico infectologista, foi que então a gente propôs algumas ações de reabertura, de retomada gradativa, conforme a gente veio trabalhando até aqui, e essas propostas foram aceitas. E uma coisa muito importante para as pessoas que estão em casa entenderem. Então, quando a gente fala, por exemplo, de abertura de bares, primeiro, os bares estavam completamente fechados, a gente abriu até às 18 horas, em seguida até 11 horas da noite, depois até 1 hora da manhã, e agora nós voltamos a abertura até 3 horas da manhã. Então, essa abertura para todos os setores, ela foi gradativa. E agora, então, nós chegamos, por exemplo, para bares e restaurantes no horário de 3 horas da manhã. Eliane, um debate que está sendo muito intenso, principalmente nas redes sociais, é a questão da volta às aulas na rede municipal. E a prefeitura autorizando, a rede estadual também, inclusive a universidade, poderia voltar caso entendesse que seria o melhor momento. É seguro colocar os alunos na sala de aula hoje? Você falou uma coisa muito importante. O que foi votado pelo gabinete de crise, a proposta levada para o executivo, para o gabinete de crise, foi a autorização do retorno às aulas. Então, nós fizemos uma votação pela autorização do retorno às aulas. Isso quer dizer, então, que seguramente
o nível superior, o governo federal vai retomar as aulas da UFVJM? Não. Isso não quer dizer que eles vão voltar com a aula da UFVJM. Isso não quer dizer, por exemplo, que as escolas que não tenham condições vão retornar com as aulas. Então, a gente votou pela autorização do retorno às aulas e aquelas escolas, aquelas pessoas que acreditem, porque a gente tem o nível superior, o ensino médio, o ensino fundamental e ainda as escolas particulares, que seja o momento, poderão retornar. Então, a gente tem outras questões. Nós estamos falando de um ensino híbrido, né? Que é o ensino, então, que vai ter tanto o ensino presencial quanto o ensino online. A gente tem aulas mescladas, então o aluno vai em dia sim, dia não na escola. Então, a gente agora está falando sobre um ensino diferente, não aquele tradicional que a gente tinha há 2 anos atrás, antes da pandemia. E quando você me pergunta, é seguro? A gente acredita que é seguro sim. Por isso essa proposta foi levada agora para o gabinete, né? Mediante análise, muito estudo, principalmente do meu colega, do Serginho, secretário de Educação, a quem aqui eu faço um elogio, que trabalhou duramente com essas questões da volta às aulas, da análise com outros municípios que já retornaram há mais tempo, antes de nós. Então, isso tudo foi agora levado em consideração, mas uma coisa importante de dizer é que quando a gente faz um retorno de uma atividade, a gente avalia. Então, nós estamos agora autorizando o retorno da volta às aulas e a gente vai ter um período de avaliação, né? Então, a gente pode entender daqui a 30 dias, 60 dias, que o retorno das aulas ele não trouxe um aumento de casos, assim como a gente pode entender o contrário. E aí a gente pode entender que se houve um aumento significativo de casos, que é necessário retroceder nessa avaliação feita agora, né? Vou falar de vacina porque a vacinação, me parece, está avançando, né? Pelo menos a primeira dose parece que tem um número considerável de vacinados, mas a segunda dose ainda está lento ainda. Como é que está isso, né? Qual que é o grau de segurança que a gente tem com a primeira dose? Então, a primeira dose aqui em Diamantina, a gente já tem cerca de 80%, entre 70% e 80% da população imunizada com a primeira dose. Nesse momento, nós estamos entrando na faixa etária de 31 anos de idade. Então, no próximo dia, nós vamos ter os 31 anos de idade vacinando. O que acontece? A segunda dose, de fato, a gente tem um número menor de pessoas imunizadas com a segunda dose. Em sua maioria, nós tivemos aqui em Diamantina a vacina da AstraZeneca. A vacina da AstraZeneca é aquela que a gente precisa de 90 dias para poder tomar a segunda dose. Então, quando a gente teve o maior número de doses, que foi um período que a gente vacinou, por exemplo, os trabalhadores da educação, todos esses tomarão a segunda dose em outubro, respeitando os 90 dias de intervalo entre a primeira e a segunda dose da AstraZeneca. Por isso, a gente tem um menor número de pessoas imunizadas com a segunda dose, pelo fato de termos recebido aqui em Diamantina, em sua grande maioria, a AstraZeneca, que precisa de 90 dias para a segunda dose. E o que a gente considera é o esquema vacinal completo. O que é isso? O esquema vacinal completo, ele é a primeira e a segunda dose. Por isso a gente pede tanto, né, as pessoas. Quem já tomou a primeira dose precisa voltar para a segunda dose. A gente está vendo em alguns municípios, em outros estados, muita gente que não está voltando. Aqui em Diamantina a gente tem feito um trabalho de ligar na casa, de bater na porta, de fazer todo o necessário para trazer essas pessoas para a segunda dose. E a gente não tem tido tantas perdas. Mas a gente sabe que o esquema vacinal completo são somente com as 2 doses. A vacinação está avançando aqui em Diamantina. Como é que está a programação para a semana que vem, por exemplo? Então, a gente recebe doses por semana. A cada semana a gente recebe cerca de 1.000 doses, 1.000 novas doses. E a cada semana já vem delimitados os grupos que serão vacinados. Então, por exemplo, para essa semana, nós recebemos doses para a faixa etária
para caminhoneiros e para trabalhadores industriais. Então a gente avança naquele grupo. Ao contrário do que as pessoas imaginam, as vacinas elas são delimitadas, então elas vêm assim mesmo para a gente, claramente. São X doses para professores, X doses para trabalhadores industriais, X doses por faixa etária, e aí a gente só pode avançar naquele grupo ao qual a gente recebeu doses. Então, hoje a gente está na faixa etária dos 31 anos, a gente está dentro do cronograma proposto pela Secretaria Estadual de Saúde, a gente está seguindo o cronograma, né? O cronograma deles previa os meses de julho, agosto, setembro e outubro, a gente está dentro desse cronograma e a gente recebe as doses da Secretaria Estadual de Saúde para seguir este cronograma. Eu acredito que a gente está sim avançando com todas as peculiaridades que tem o município de Diamantina. O município de Diamantina é um município que tem batalhão, que tem corpo de bombeiros, que tem um corpo grande de docentes da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. Todos esses públicos já foram contemplados, né? Então a gente avançou em alguns públicos e agora o nosso foco, diríamos assim, é a faixa etária, né? Aqueles com 30, a partir da semana que vem, a gente acredita que já estaremos na faixa etária inferior a 30 anos. Bom, a gente está falando sobre o combate à Covid, sobre a vacinação. Quem está com a gente aqui hoje é a secretária municipal de saúde, Liliane Carvalho. A gente vai fazer um rápido intervalo. Voltamos já.